E hoje a gente está aqui com uma pessoa super importante. Você sabe quem é, Henri? É o professor Carlão. Isso mesmo. E esse é o programa para quem cultiva a semente do amor, professor. Exatamente. Parece que isso é o caso desse moço. Exatamente. O professor Carlão, ele é fundador do Instituto Sangue Bom, voltado para doações da vida, sangue, medula óssea. Tem um trabalho importantíssimo e como a gente aqui do programa, os nossos voluntários, os nossos ouvintes, é gente que cultiva a semente do amor, né? Professor, posso te chamar de Carlão? Por favor. Certo. Conta pra gente quem é o professor Carlão. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a minha vida, sobre a história do Instituto. Acho que é muito bacana e relevante. Hoje meu nome é professor e meu sobrenome é Carlão. Após 38 anos em sala de Que aula. maravilha. O sobrenome é o Carlão, exatamente, pode me chamar pelo Carlão. Eu tenho 59 anos de idade, estou biólogo, estou biomédico, estou fundador e presidente do Instituto Sangue Bom e estou vivo, principalmente graças a um gesto de amor e com as ações que a gente tenta elaborar e que executamos ao longo da vida, a gente tenta agradecer exatamente essa possibilidade de poder acordar, abrir os olhos, respirar e estar pronto para as novas experiências que irão surgir nesse dia. Então, o fato de eu estar vivo é fruto e resultado de um pequeno gesto de amor chamado doação de medula óssea. Que maravilha. Você viu, Aline? Eu estou. Eu não sou, eu estou. Porque o tempo é uma coisa transitória. É verdade. Então, professor Carlão, você passou por um transplante de medula óssea em 2016. Nós estamos em 2024, você está muito rosadinho, não é? Não consigo imaginar a sua luta. Eu admiro. Fala pra nós, você sentiu sintomas antes? Tipo, a doença avisou que estava vindo? Ou te pegou assim, de surpresa? Mesmo que a gente tenha a expectativa de que algo ruim vai acontecer, a expectativa e a realidade são realmente muito distantes, né? E por ter a formação na área de biologia, eu sabia que os sintomas iniciais são bem típicos e clássicos, como a qualquer tipo de leucemia, estamos até vivendo mês laranja. Você desconfiou que tinha alguma coisa errada. Eu já desconfiei que não via algo muito bom pela frente. Eu fui fumante por 35 anos, eu fumei até o dia do meu diagnóstico, mas nunca tive uma vida sedentária, isso me ajudou muito. Eu sempre tive uma prática esportiva limitada, mas fazia mesmo sendo fumante. Jogava futebol 2, 3 vezes por semana, se tivesse 4 jogava, mas de qualquer forma isso atenuou o que vinha pela frente. Os sintomas clássicos são uma fadiga intensa, você vai ter manchas pela pele, isso é comum, e o que vai acentuando próximo daquele momento em que você não tem mais como fugir ao tratamento são as hemorragias. Tive uma hemorragia nasal que começou às 18 horas e foi até amanhã do dia seguinte. Tentando conter em casa, tentando fugir da responsabilidade, contendo com gelo, contendo de outra forma que a gente podia conter, mas não teve jeito. A partir daí tive que procurar o hospital realmente. E a partir daí começou uma nova história. Isso aconteceu em setembro de 2015. Eu sou paciente até hoje, um paciente 100% SUS. Então eu fui para o hospital regional, onde eu fui atendido por médicos do hospital regional, passei por toda a triagem como toda pessoa passa, fui atendido normalmente e foi feito os exames e o diagnóstico a princípio não ficou fechado, ficou entre leucemia e uma outra possível doença oncogênica ou não oncogênica, porque não se conseguiu precisar o diagnóstico. Mas o que era preciso? Uma internação imediata e eu precisava de sangue. Fui internado imediatamente. E obviamente isso cai nas redes, com as redes sociais as pessoas ficaram sabendo que eu estava internado em função desse período que convivi dentro de sala de aula e não só em sala de aula, com as outras funções diversas que a gente conseguiu exercer ao longo da vida. Eu recebi uma doação de sangue com um paciente na história de Mato Grosso do Sul.
Além do que, o diretor clínico, o diretor técnico eram ex-alunos de cursinho, tiveram que mudar os horários de visita porque as pessoas iam para me ver, né, para me desejar uma boa sorte, algumas pessoas que não me conheciam. Então, no leito do hospital, eu falei, meu Deus do céu, independentemente do que eu tenha, eu tenho que ter um compromisso com essas pessoas que estão vindo, com essa causa. Você foi muito bem acolhido? Muito bem acolhido. No hospital público, as pessoas às vezes têm medo, né? Às vezes têm desconhecimento do que ele realmente pode fazer. Eu assumi um compromisso e fundei inicialmente o Projeto Sangue Bom no leito do hospital, sem saber o que doença eu tinha e muito menos quanto tempo de vida eu teria. Eu chamei os médicos e fundei. Sou SUS até hoje. Você falou com certa admiração, com certo orgulho. Hoje eu sou realmente um veículo de informação do SUS para que as pessoas não tenham medo do SUS, as pessoas pratiquem o SUS. Né? Tem gente que quer acabar com o SUS. Então, essa privatização é assustadora. Eu vou te dar só um número, por exemplo, o transplante, ou o Sistema Nacional de Transplantes é o maior sistema de transplantes público do mundo, é o sistema do SUS. Ele protege, atende o paciente antes, durante e depois do transplante até o final da sua vida. É o único sistema no mundo que isso acontece. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, todo o sistema é privado. Um rim, $300 mil. Um fígado, $400 mil. Medula, $200 mil. Se não tiver, não faz transplante. No Brasil, eu entrei com a roupa do corpo, fiz o transplante, recebi toda a medicação, antes, durante e se precisasse depois receberia. Isso é garantido por lei a todo transplantado de alta complexidade do país. As pessoas falam em Albert Einstein, Sírio-Libanês, beneficência portuguesa, e as pessoas não sabem que 90% do atendimento desses hospitais é garantido pelo SUS. É importante, né? E apenas 10% desses hospitais é garantido com particulares e convênios. Porque só chegam nesses hospitais a alta complexidade que pode ser indicada por qualquer médico de qualquer posto de saúde da nossa cidade. E não estranhe, até mesmo alguns médicos desconhecem isso tudo. Desconhecem todo esse caminho, desconhecem toda essa rede de proteção que o SUS garante e oferece. Então, no leito do hospital SUS, eu fundei o projeto, inicialmente chamado Projeto Sangue Bom. Falei, vou dedicar o que eu tenho de vida pela frente, a agradecer essa doação de sangue gigantesca que eu estou recebendo, essa manifestação de carinho. E a doação de medula óssea, que eu já sabia que ia precisar. E ali começou o projeto. E hoje é o Instituto Sangue Bom, hoje é a razão da minha vida. Maravilha. E como que foi essa jornada, essa construção, né? Desde você ter essa inspiração, essa gratidão, né? Tanto às pessoas quanto à vida, ao SUS também, que é importantíssimo falar. Como que foi essa jornada até você chegar hoje, né, ao Instituto Sangue Bom, que é tão conhecido e tão importante? Não foi uma jornada fácil, mas assim, eu tenho algumas vantagens. Eu saí de lá, então, tomando muito medicamento, eu tomava mais de 40 comprimidos por dia. E fazia de 2 a 3 transfusões de sangue todo mês, porque mesmo assim não conseguia, meu corpo não produzia sangue. Chegou-se a um diagnóstico definitivo chamado aplasia medular severa, que é uma doença não oncogênica, mas é a falência total da medula. Então, esses medicamentos ajudavam de alguma forma a que ele produzisse sangue. Eu ainda tinha muita fadiga, eu dava alguns passos, me faltava ar, eu tinha uma fadiga imensa, mas mesmo assim saí de lá, fundei o instituto, voltei para a faculdade para cursar biomedicina. Aos 51 anos, sem saber se ia concluir, se ia estar vivo para concluir o curso, eu tinha apenas a biologia. Falei, vou estudar um pouco mais a minha doença e vou viver um mundo novo. Entendeu? Determinação, não? E isso foi acontecendo, o instituto foi tomando corpo, inicialmente o projeto foi tomando corpo, visitando empresas, escolas, universidades, comércios. A gente imagina que às vezes as pessoas são caridosas e são... o mundo é bacana, o ser humano é bacana, mas a gente enfrenta muita dificuldade. A gente encontra mais porta fechada do que porta aberta. É verdade. Mas quanto a isso, não me importo nem um pouco, porque ao longo desse caminho, entre o meu diagnóstico e eu receber a minha medula, eu vivia todo dia como se fosse o primeiro e como se fosse o último. Que eu poderia não ter o dia seguinte. Que loucura.
Então eu desenvolvi um binômio claro e simples, que eu sempre pratiquei, mas não sabia a intensidade disso. Então o fato de acordar e estar aqui com vocês hoje é um motivo fantástico para ser celebrado. Nossa, com alegria, porque é diferente de ontem e diferente de amanhã. Exatamente. E naquela situação, além disso, eu tinha a possibilidade de não ter o dia seguinte. Então meu binômio de vida é alegria e intensidade. Eu não deixo nada para depois. E tudo que vivo, tudo que me proponho a fazer, eu faço e agora e com intensidade. Que maravilha. Porque não dá para deixar para depois, porque o depois pode não acontecer. Isso me levou até ter a notícia de um doador compatível, me levou pelo SUS a ir para o maior centro transplantador de medula óssea do mundo, chamado Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, no centro-oeste paulista, 100% SUS. É o maior centro transplantador de medula óssea do mundo. E é SUS. Bacana. Impressionante. Fiz todo o tratamento, fiz todo o transplante, um período de 120 dias. Desses 120 dias de internação, 32 dias foram em isolamento total, porque para que o meu organismo possa receber uma medula, que as pessoas às vezes confundem medula óssea com a medula espinhal. A medula óssea que você chama de tutano, que hoje é uma iguaria no churrasco. As pessoas cortam ao meio o osso, né, do boi e põe na churrasqueira e come o miolinho do osso. Só que aquilo ali é medula. E é igual ao nosso corpo, daquela forma, porque nos nossos ossos longos, o corpo todo tem a medula vermelha e produz sangue. Com a avançada idade, da mesma forma que no gado bovino, nos ossos longos, braços e pernas, vai perdendo essa capacidade e vai acumulando gordura. E não produz mais sangue. Acontece no braço, na perna, como acontece naquilo que a gente tem de iguaria no churrasco. Então aquele ali que está comendo é medula óssea. E no nosso corpo ficam restritos a algumas regiões. O osso externo, que é o osso do tórax, das costelas, e o principal, que é o osso da bacia, chamado ilíaco, que são os ossos achatados, né? E aí que fica concentrado os ossos onde se produz a nosso sangue, nosso fluido corporal, vital para a nossa existência. E é verdade que você virou atleta depois desse transplante de medula? Então, nossa, que entusiasmo! Fala pra gente como foi essa maravilha. Então, como eu vinha falando para você, o binômio, alegria e intensidade. Eu estava internado 32 dias dentro de um quarto. Então, para quem doa a medula, é um procedimento muito simples. Para quem recebe a medula, é um procedimento extremamente invasivo. Então, primeiro, para que eu possa receber uma nova medula, eu tenho que destruir a medula que eu tenho. Como? Eu tenho que destruir minha medula para receber uma medula nova. Nossa. Então, isso é feito com medicamentos. É feito com quimioterapia muito intensa. E é feita em alguns casos, como no meu caso foi, radioterapia. E na radioterapia do transplante de medula óssea é o único procedimento médico que irradia o corpo inteiro, ou seja, que faça radiação no corpo todo. Você tem um tratamento por radiação, ele é específico e a radiação é dirigida para o local em questão. Como todos os ossos têm medula, você recebe radiação no corpo todo. Então, e a radiação no corpo todo é pesada. Então, mas eu passei por ela, passei pela quimioterapia. É um grande desgaste. É muito forte, muito intenso. Eu fiz a quimio, eu fiz a rádio muito intensamente nesses 32 dias. E aí, no momento apropriado, tá tudo tranquilo, pode receber medula, receber a medula. Acho que foram 9 horas, quase 9 horas da noite, do dia 17 de novembro de 2016. E consegui passar a noite no quarto e às 6 horas da manhã minha pressão bateu 20, 21. Aí fui para UTI e fiquei na UTI 3 dias. Mas mais nenhuma intercorrência, só tiveram que controlar exatamente essa minha pressão, mas deu tudo certo. O hospital é fantástico, o hospital é referência mundial. É uma equipe muito competente, a equipe do SUS? Muito competente, muito humana. Até muito hoje eu faço muito bem treinado. Eu faço a minha avaliação anual. E tem o mesmo porteiro, tem a mesma equipe, uma equipe gigantesca
você chega lá, o sorriso aberto no rosto de cada um, é algo fantástico que te tranquiliza, te dá serenidade, te dá paz para que você possa falar, poxa, estou no lugar certo. Legal. Eu fiquei com uma dúvida. Você disse que para doar medula óssea é muito simples. Como que funciona? Eu sou doadora, sou cadastrada como doadora, nunca acharam ninguém compatível a mim. É difícil. Mas existe, então deve ser mito, né? Que tem que fazer uma cirurgia, que dói, que coloca Não, é falta coisa. de informação, não chega nesse mito. Assim, o mito é associar medula óssea com medula espinhal. Esse é o mito. Né? Então as pessoas imaginam que vai cortar minha coluna vertebral, minhas costas, vai tirar ponto, vai dar... Não. Vamos lá. Primeiro, para se cadastrar como doador de medula óssea hoje, até 2 anos atrás, o cadastro poderia ser feito dos 18 aos 55 anos. Hoje ele só pode ser feito entre 18 e 35. Né? Existem fatores para que isso aconteça. Né? Eu vou falar sobre eles rapidamente. Primeiro, para se cadastrar, os critérios são bem diferentes dos critérios da doação de sangue. Por quê? O cadastro é feito apenas com uma pequena amostra de sangue. E essa pequena amostra, então, quer dizer, não tem a ver com peso, você pode ser tatuado, não tem os critérios, você tem que estar saudável e acima de 18 anos, 18 anos acima. Ótimo. O Hemosul fala, quero me cadastrar como doador de medula óssea. Quando eu falo Hemosul, estou me referindo ao nosso Hemocentro coordenador, que aqui é Hemosul. Na Bahia, Hemoba, e assim, Hemosc, em Santa Catarina, Hemorrio, no Rio de Janeiro, são os hemocentros regionais. Pede a ficha, preenche a ficha com levando o documento com foto, vai para o cadastro, estende o braço, vai ser feita uma coleta de 5 ml de sangue do seu braço, uma pequena amostra, pronto, está feito o cadastro. Você não repete esse procedimento, a não ser que você seja chamado para doar. Sim. Caso você seja, você é um possível doador, você vai repetir esse mesmo processo. Só que não precisa preencher a ficha, vai lá só para tirar a amostra. Estende o braço dele, é retirada uma pequena amostra de 5 ml. É feito um exame chamado HLA, que vai comprovar a compatibilidade. Ponto. A partir daí, para se ter um doador compatível no Brasil, é 1 em 100 mil a probabilidade. Para se encontrar esse Banco Nacional, esse Banco Nacional é controlado pelo REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, né, controlado pelo Instituto Nacional do Câncer, que surgiu em 2003. E hoje tem em torno de 5 milhões e 600 mil brasileiros cadastrados como doadores de medula óssea. Tá? Quer dizer, o cadastro pode ser feito apenas entre 18 e 35. Quem já fez o cadastro permanece até 55. Sim. Tá certo? Os novos apenas entre 18 e 35. Excelente. Houve a possível compatibilidade. Houve a compatibilidade. Como que eu vou doar a medula óssea? Existem 2 procedimentos. Eu disse, olha lá, o miolo do osso tem o quê? Medula. Então a gente, quando vai dar aula de biologia, a gente procura ensinar assim, ó. A denominação medular quer dizer meio. A denominação córtex ou cortical é casca. Tudo que é córtex ou cortical, casca. Tudo que é medular é meio. Então, eu tenho que chegar aonde? No meio do osso. E qual osso que tem bastante medula óssea, eu disse? Da onde? Da bacia. Então, é na bacia que eu vou trabalhar. Então, não passa nem perto da coluna. Ah, então tá, mas para eu chegar dentro da medula, que está no osso do ilíaco da bacia, eu vou cortar? Não, para que eu vou cortar se eu quero o osso? Como é que eu vou pegar? Vou cortar o osso e o osso, né, o sangue vai escorrer. Como é que eu vou pegar esse? É que eu vou captar e colher esse sangue? Com agulha. Então, para se tirar a medula é com agulha. Não fura, não dá ponto, não corta, não rasga. É um procedimento simples, pouco invasivo. Então, existe o que? A punção óssea, que aqui vamos imaginar que é o osso que está a medula. A agulha vem, tem que passar uma das paredes desse osso, tem acesso ao meio. E daqui, por sucção do êmbolo, da seringa, eu vou tirar uma quantidade que é necessária para aquele transplante. E essa quantidade, o organismo repõe em 10, 12 dias. Ponto. Você pode doar novamente. Está pronto? Então, é uma agulha. Então, isso é feito a punção óssea ainda com anestesia. Fica 30 minutinhos dormindo, você terminou,
parece que você tomou uma injeção, porque é exatamente na região da bacia que é feita a coleta. E essa é a punção óssea. E a outra forma chama-se aférese, é mais tranquila ainda. Qual é a diferença das duas? Assim, esses dois procedimentos são apresentados ao doador quando ele vai doar. Ele faz a escolha. Né? A diferença é que você fez esse que eu acabei de falar, que é a punção óssea, no dia seguinte você pode voltar para casa. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer o poraférese, que é esse que eu vou falar. Então, como é que é o poraférese? Você chega, você vai até o hospital, vai dar uma injeção no seu braço, vai embora. Vai pro hotel, fica à vontade. No outro dia você volta, te dá outra injeçãozinha no braço, pode ir embora. No terceiro dia, outra injeçãozinha no braço, vai pro hotel. Quarto dia, outra injeçãozinha no braço, vai pro hotel. Quinto dia, você vai doar medula. Como é que faz para doar medula? Senta como se fosse doar sangue e estica o braço. É feita uma punção venosa, o sangue sai, passa por uma máquina chamada aférese e volta para o seu braço. Fica ali 1 hora com o seu celular, ar-condicionado. Terminou, pode ir embora, volta amanhã. Que aula, hein? Você viu? Volta amanhã, faz a mesma coisa com 2 furinhos no braço. Você salvou uma vida. Por quê? O que acontece? Esse medicamento que você tomou esses 3, 4 dias, ele tira as células que estão dentro da medula. Porque é um transplante de célula-tronco. Quer dizer, célula que tem capacidade de se reproduzir ou de se proliferar. Esse medicamento que você toma tira as células de dentro do osso que vão para a circulação sanguínea. E quando o sangue passa por essa máquina, a máquina vai colhendo essas células e vai guardando essas células para serem usadas no transplante. Simples assim. Nos 2 procedimentos, existe um programa do SUS, que as pessoas não sabem que tem, chamado TFD. TFD. D de dado, tratamento fora de domicílio, a que todos nós, todos indistintamente atendidos pelo SUS, Tem direito gratuitamente. Quando o seu tratamento dista no mínimo 50 quilômetros da sua cidade de origem, o SUS banca tudo. Inclusive passagem e hospedagem? Passagem aérea para o paciente, para o seu acompanhante, porque ele não viaja sozinho. Que E coisa todos impressionante. esses, Eu não sabia. E todos esses hospitais que eu citei, os grandes e os menores, existem as chamadas casas de apoio, que são mantidas pelos hospitais. Se você não tem dinheiro nenhum, você não tem onde morar, você avisa a assistência social, fala, o paciente Carlos Alberto está vindo para o transplante tal dia, precisamos de um apartamento. Todas essas casas de apoio têm apartamentos duplos, com TV no quarto, com 5 refeições por dia, com enfermagem, com nutrição, garantido pelo hospital sem gastar R$1. E além disso, todo paciente SUS e seu acompanhante tem direito a uma diária que é depositada diretamente na sua conta sem você pedir. Hoje uma diária em torno de 20 e poucos reais por pessoa dá R$1.400, R$1.500 que cai na sua conta todo mês. Sem que você ligue para alguém. O SUS não pode acabar. É assim que funciona. Automaticamente, eu não sabia de nada disso, quando eu fui internado, eu fui perceber, fui conhecendo isso tudo e foi acontecendo, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Muito assustado, não? Às vezes, na verdade, eu tinha mais medo porque, assim, a minha mãe morava comigo, eu sou arrimo de família, eu comecei a sustentar a minha família com 17 anos. Eu abri mão dos meus sonhos para cuidar do meu pai, da minha mãe. Eu tive um irmão dependente químico, que infelizmente não está mais entre nós, mas o irmão que eu mais amei, que é o único que eu tive, mas um grande irmão. Mas a droga o levou, a droga o roubou. Mas enquanto vivo esteve, eu me dediquei a cuidar dele e cuidar do meu pai e da minha mãe. Então eu tinha que cuidar dos 3. Só que ao longo desse caminho ele consolidou famílias e filhos. Eu fui ajudando esses filhos ao longo do caminho. Então eu tinha que ajudar os meus filhos, que eram filhos dele, tinha que cuidar do meu pai e da minha mãe. Então, quer dizer, lidar com a dificuldade da vida sempre foi presente na minha vida. Então, mais um problema não é motivo para que a gente coloque, por que comigo? Não. Se você mandou para mim, é que eu posso matar no peito. Quando eu fiquei doente, eu só tinha minha mãe e meu irmão. Minha mãe teve demência, já estava bem com a demência bem adiantada. Então, minha mãe faleceu, veio a óbito, sem saber qual a doença que eu tive. Caramba! Então, eu tive que preparar 120 dias de ausência, porque só tinha eu e minha mãe, não tinha mais ninguém, para cuidar da minha mãe.
Tive que preparar uma estrutura para ficar com a minha mãe 24 horas por dia, porque ela tinha que ter alguém para tomar banho, ela tinha que ter alguém para dar comidinha na boca dela. Então eu consegui preparar isso tudo e fui para lá. Eu pedi a Deus, não pedi a cura a Deus, eu pedi só uma coisa: não me deixe antes da minha mãe, porque eu não tenho com quem deixar. Você se emociona com isso, né? Uma história muito densa, não? É bastante. Mas vamos mudar um pouco de assunto, Carol? Mas acho que é importante ver isso. Sim. É super importante, é muito importante, não é, Aline? Eu acredito que algumas pessoas vieram para ser luz, né? Há muita treva, a gente não pode negar. Mas algumas pessoas, luz pura. luz. Eu pedi força para lutar pela vida. Só isso. E ele me deu. Com toda certeza. É tudo que nós estamos vendo à nossa frente, é muita força, muita vida. E essa força se estende, né? Que é onde você joga toda essa força que você recebeu para ajudar outras O pessoas. outro. Eu tenho duas dívidas. Uma dívida vertical com o nosso Criador e uma dívida horizontal com o meu país, que é dinheiro público que mantém vivo. Então, Sim. vou ter que pagar. É muito bonita a sua história. A sua história, você está aqui, já está pagando? É verdade. É verdade, eu acho que não é nem pagar, eu pago com um gesto de gratidão, com um gesto de amor. O Instituto hoje ele é o maior instituto voltado para doações de medula óssea do mundo. E após todos esses anos, agora que eu vou ter uma sede, o Instituto não tem conta bancária, agora que eu vou ter uma conta bancária. Ali, vou perguntar para ele sobre esse instituto que ele criou. Você pode falar para a gente, professor Lógico. Carlão, Prazer. como é que você tem impactado a comunidade com essa conscientização de doação de sangue através do Instituto Sangue Bom? Assim, é muito interessante essa pergunta, que as pessoas às vezes não têm noção da dimensão do Instituto, às vezes, e é bacana. Ano passado eu fiz 612 ações. 612 ações. Rapaz, você não faz outra coisa na vida? E daí tem que trabalhar porque eu dependo do meu sustento, da minha profissão para poder viver. E esse ano já executei 93. Mas por que esse ano a gente conseguiu já executar com tão pouco? Assim, eu fiz uma revisão estatutária no Instituto, e hoje o Instituto fala sobre basicamente a doação de sangue, medula óssea e órgãos, do gesto de amor, só que eu amplifiquei as possibilidades de atendimento e como chegar com essa mensagem. A gente vai aprendendo. Primeiro, o trabalho voluntário no Brasil é algo que tem que ser repensado. É algo que realmente tem pouca ou baixíssima efetividade. Baixíssima efetividade. Então, como é que a gente consegue fazer tanto se não tem nem conta bancária, não aceita doação em dinheiro? Como é que a gente processa? Eu falei, eu vou fazer parcerias. Como? Parcerias. Parceria! Universidades, Ninguém faz nada escolas. sozinho, Carlão. Universidade, exato. Então a gente consolida parcerias, e hoje já tem um calendário ao longo desse caminho, que já são tradicionais, não é? E algumas novas que a gente executa, e a gente foi crescendo. Hoje, com essa revisão estatutária, a gente trabalha na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente e no esporte. Olha as janelas que eu tenho. Caramba! E eu tenho hoje um grupo de trabalho muito bacana, muito interessante. Tenho uma assessoria jurídica muito forte. Tenho uma assessoria contábil muito forte, liderada pelo Conselho Regional de Administração. Então, o que eu fiz? Eu procurei me capacitar, buscar apoio com os profissionais da área, me vinculei aos conselhos profissionais, que hoje me dão a sustentação necessária para isso, Conselho de Economia, de Contabilidade, de Administração para a Gestão. E na área de saúde, busco parceria com o Conselho de Medicina, Biomedicina, Farmácia, para criar sustentação. Tenho parceria com todos eles, só que hoje, juridicamente estabelecidas essas parcerias. Eu tenho um departamento jurídico e toda a parceria que faço, ela é assinada e é mantida juridicamente. Então, ela existe juridicamente. Agora, o que falta, exatamente, a gente vai abrir conta semana que vem, acredito, vamos ter uma conta. Temos um grupo de trabalho que começa a escrever projetos em todas as áreas. Já somos um time de atletismo registrado na Confederação Brasileira de Atletismo, é o time Sangue Bom de Atletismo. Aline, vamos fazer uma parceria da Cruz Vermelha com o Instituto Sangue Bom? Vamos fazer. Será que ele topa? Será? Lógico, vai ser uma honra. E desde o infantil até o master. E vamos
procurando e crescendo ainda mais. Quer dizer, a ideia é, primeiro, ninguém caminha sozinho. O importante é a gente firmar parceria. Ninguém caminha sozinho. Que tem objetivos comuns e um objetivo coletivo. A gente tem que ter as conquistas pessoais, é óbvio. Exato. Mas a gente não vive isolado. Ninguém. Não é? Então, eu não consigo sair de casa sem falar bom dia até pro poste. E tem pessoas que hoje elas ficam. Por isso que a gente discute até mesmo a tecnologia. A tecnologia é um grande aliado, assim, da campanha, para levar informação. Mas o grande mote da história do Instituto que me move, porque o sangue é o grande milagre que pode ser usado para salvar a humanidade. Não só literalmente falando na necessidade de uma doença ou de uma reposição de sangue por algum acidente. Vamos imaginar o seguinte, o sangue que circula no meu corpo é igual ao seu, igual ao do nosso boneco. Mas tem gente que não acha isso. Tem gente que aí acha eu que até tem falo sangue mais, de eu falo mais. pô. O sangue de um ucraniano é igual ao sangue de um russo. É. O sangue de um palestino é igual ao sangue de um israelense. Então fica claro, notório e evidente que nós somos parentes, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo líquido circulante. Aí entra a relação vertical. Por maior que seja a nossa tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, chegamos à Lua, não se consegue produzir o sangue artificialmente. Impressionante. Para quê? Para que entra o gesto de amor. O meu sangue só pode salvar boneco se eu estender o braço, permitindo que ele seja colhido e transfundido no seu corpo. Esse pequeno gesto é um gesto de amor chamado solidariedade. E a preocupação com o boneco que precisa de sangue chama-se empatia. Empatia. Então, o segredo do sucesso é praticar empatia com gestos de amor e solidariedade. Muito bem. Por isso que agora eu estou com uma campanha gigantesca no pré-carnaval, chamada Antes da Folia, pratique empatia com todos os blocos de carnaval, com todas as escolas de samba. Eu estou indo em tudo que é quadra, em tudo que é bloco, conversando com os blocos, estamos enchendo o Hemosul, estamos com a CUFA. Por quê? Se a gente parar, não tem doador. E às vezes as pessoas esquecem só de, vamos tirar as pessoas da zona de conforto, porque você também se sinta. Poxa, é uma via de duas mãos, é um ditado e provérbio chinês, pô. Porque quem doa também fica feliz por estar salvando uma vida. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flor, então o benefício é poeta também. Também, você viu, Henrique? É mútuo. Então não tem como não praticar a gratidão, praticar essa obrigação com o Estado, que é o SUS, que eu devo a minha vida, que eu sou paciente público e a Deus, com alegria e com intensidade. Eu fiquei com uma dúvida, Carlão. Aham. Eu fiz o cadastro para ser doadora em 2016. Perfeito. Ele está lá ainda ou eu tenho que renovar? O que é importante? Funciona? Essa pergunta é muito oportuna. Você trocou de endereço de telefone nesse período? Eu preciso verificar, mas eu acho que de endereço sim, mas de telefone tem que... Confirmar. Então, como é que você faz isso? No seu próprio telefone celular, você vai escrever Redome. Vai cair lá, Redome. Aí você vai lá em recadastramento. E olha se os seus dados estão atualizados. Se não está, você recadastra. Senão você está ativa. Então no seu celular, você faz isso em 2 minutos. Entendi. E isso salva a vida, sabia? Sim. É tão importante quanto o primeiro cadastro. Porque já existem casos que pacientes que morreram, porque foi encontrado um doador no sistema, só que o doador mudou-se e não atualizou o cadastro. Oh, mon Dieu. Então vamos dar um recado aí para os Isso. nossos ouvintes. Se você já fez o cadastro, se você não fez, corre lá e faz. É no Hemosul. Faz o cadastro. Faz o cadastro. Mas se Redondo. você Só já 5 fez, ml, só 5 ml, uma Isso. picadinha Não no braço. dói nada. Mas se você é igual a mim, fez o cadastro há muito tempo e trocou de telefone, trocou de endereço, vai lá no site Redome, com M, né, professor? Isso, registro de doadores de medula, Redome. Redome.com.br. Põe só Redome que já vai Só aparecer. Redome que já aparece lá, vê se o seu cadastro está atualizado, porque isso pode salvar uma vida. E eu vou fazer isso hoje mesmo. Muito então, bem, assim, olha. É muito legal. E é muito simples. Muito simples. Professor,
E a questão do esporte, como que funciona? A gente está interessado aqui no esporte. Isso aqui foi muito bacana. A Cruz Vermelha, Eu ela jogava está bola. iniciando Que também, legal. né, um projeto de esportes nas comunidades. A gente está fazendo levantamento de dados. Então a gente está bem interessado aí no tema. A gente quer ouvir como é que o Instituto Pode Sangue vir Bom conosco. atua. Hoje o Instituto, por exemplo, nós temos parcerias, por exemplo, com a ABB. Então, vários projetos que nós vamos tocar dentro da ABB, com a estrutura da ABB. Então, lá tem Da estrutura onde? da ABB, Associação, ABB. do Clube ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Isso. E abriu as portas para o Instituto. Para o Instituto e para as Sangue parcerias. Isso, para essas parcerias de execução de projeto. Em todas as áreas do esporte. Eu estava lá naquela fase de 32 dias de isolamento. Então, eu estava dentro do quarto, só tinha televisão como fonte de informação e vi 2 programas assim. Primeiro eu vi no Fantástico, eu vi uma reportagem sobre os Jogos Mundiais para transplantados. Eu estava no meio do meu transplante, que aquele ano foi em Málaga, na Espanha. Eu vi uma Patrícia Fonseca, uma triatleta transplantada de coração. Eu falei, caraca, olha que E você interessante. pensando em jogar uma peladinha naquela sala do Eu hospital, ali, né? deitadinho, tá. Aí na semana seguinte, num outro programa também, aí da Fátima Bernardes, entrevistou o Rodrigo Machado. Estava nos mesmos jogos, transplantado de medula como eu, campeão mundial de natação naqueles jogos. Aí eu estava com a minha namorada, meu grande presente de Deus aí, que é a minha namorada Tatiana, meu bem te amo, minha parceira. Eu falei para ela assim, ela do meu lado, que ela ficou do meu lado o tempo todo, momento ruim, momento bom, tá até hoje. Parcerar um presente realmente. E eu falei para ela assim, Tati, acho que eu quero sair. E mulher, geralmente, a mulher mais razão, é o nosso lado mais racional. Ela falou assim, tá bom, mas primeiro vamos sair daqui, depois a gente faz planos. Né? E aí sim foi feito. Mais sensata, né? Mais sensato. Quando eu voltei, eu tive um rebote do tratamento, o tratamento é muito intenso, eu tive síndrome do pânico. Aí procurei meu médico e tal, e eu não queria mais tomar remédio. Então procurei meu médico já com a ideia fixa na cabeça. Fui conversar com ele, Ele falou assim, cara, a gente pode fazer isso, aquilo. Eu falei assim, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar pro esporte. Eu sou atleta, pô. Quero voltar pro esporte, o esporte para ajudar pode, não quero tomar remédio. Falei, então volta pro esporte, vamos te monitorar. Aí eu comecei com caminhada. Em 2017, eu voltei em fevereiro para março de 2017, comecei com caminhadas. Caminhando, depois fui treinando. Sempre é bom assim, dizer o seguinte, é importante que as pessoas nunca comecem uma atividade física sem orientação técnica. Então, por ser professor, conheço muita gente, ex-alunos vieram me orientar, começaram a me orientar e me acompanhar. Então, comecei meus treinos, caminhada, corrida, alternando, caminhada, e fui melhorando. Fiz 10 corridas de 5 km e fiz a minha primeira São Silvestre em 2017. Você correu na São Silvestre depois do transplante? Já fiz 5, esse ano eu vou para 6ª. Tenho um compromisso. Caramba, Ale! Que exemplo, hein? Que exemplo, ó. Enquanto vida eu tiver, eu vou correr a São Silvestre, rolando. É mesmo? Mas, não, aí foi crescendo além da corrida de rua, eu comecei a me interessar pelo atletismo. Corrida de 100 metros, 200 metros, 400, 800. Também as provas de campo. Comecei a ter aula de arremesso de peso, de salto em distância. E fui melhorando. Aí fui para a Associação Brasileira de Transplantados, de hoje, onde hoje estou na associação, sou diretor nacional região Centro-Oeste da nossa associação, que é a maior do país. Nós temos um time de transplantados. Aí eles fizeram alguns exames comigo e eu passei e acabei integrando o time brasileiro de atletas transplantados já em 2018. Aí vieram as eliminatórias para os primeiros jogos internacionais da minha vida, que foram Jogos Americanos para Transplantados em Salt Lake City. Teve as provas seletivas e eu passei nas provas. E fui para meus primeiros Jogos Internacionais representando o Brasil, já como atleta. Lá fiz 5 provas, trouxe 4 medalhas. E o gozado e o mais interessante, assim, fantástico aqui, os 3 atletas que se qualificaram para esses Jogos foram eu, a Patrícia Fonseca, que eu tinha visto no Fantástico, e o Rodrigo Machado, que eu tinha visto na Fátima. Nós 3 formamos o time brasileiro. Então eu viajei com as 2 pessoas que é legal demais. E aí você passou a ser uma celebridade também? E eu estava com eles, tem fotos, não, é sensacional. Então foi. E de lá para cá não parou mais. Aí
vice-campeão mundial dos 5 km na Inglaterra em 2021 e assim por diante. Assim, hoje eu faço o esporte de uma forma, faço ciclismo, faço atletismo, faço corrida de rua. A gente tem que começar a fazer alguma coisa ali. Verdade, eu vou comprar uma bicicleta pra você. Hein? Eu faço. Será que eu ainda consigo pedalar? Eu acho que São só consegue. 196 sábados. Eu fiz o desafio 800 em 2021. Fiz o desafio 50 em 2019. Desafio 50 é quando nós conseguimos 50 mil novos cadastros de medula óssea. Eu corri 50 mil metros. Eu corri 50 quilômetros daqui a Cidolândia. Foi o primeiro grande desafio. Caramba! Aí em 2021, no mês que se celebra o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que é setembro, eu corri e pedalei daqui até Jaú, 800 quilômetros. Corri e pedalei, 800 quilômetros. Foi o desafio 800. Foi muito bacana, fui com um carro de apoio, minha namorada. Muita determinação. Foi muito legal. A chegada na cidade foi sensacional, porque eu já conhecia meu doador, né? Na chegada, chegamos eu correndo, minha namorada correndo e meu doador comigo, que é um menino que tem 30 anos, mora em Rio Azul, no Paraná, chama Dudu. E é um filho, né? Ganhei um filho, além de me salvar a vida. Correu comigo lá. Depois levei ele para. Amigo, seu doador? Meu filho querido. Corremos a São Silvestre junto, a São Silvestre de 2021. Foi a 96ª edição. Eu e ele fomos o tema da corrida. Os irmãos de sangue. Ai, Que maravilha! Que lindo, né? Que história bonita, né? Essa é uma história e tanto. É verdade. Então é bacana. Já tem um livro aí vindo? Então assim. Tem que escrever, Tem que escrever, né? professor. Tem que escrever. Eu tenho uma coluna de educação lá. No Campo Grande News eu falo sobre educação. Mas eu tenho que escrever, eu acho que um livro, tem que deixar alguma historinha aí pra. Com certeza. Mas tem um tempo. Você já é uma figura histórica. Então o esporte é Como fantástico. eu. O esporte é transformador. Então, o esporte realmente ele transforma vidas. Ele foi ceifado do ambiente escolar de uma forma abrupta. E eu digo sem medo de errar. De forma e maneira irresponsável. Nós vivemos hoje em Campo Grande, e não só Campo Grande e outras cidades do país, mas Campo Grande é marcante, que tem números muito altos, elevados, sobre sobrepeso na infância, na pré-adolescência, na adolescência, que reflete no adulto. Porque não tem uma educação física escolar. É verdade. A educação física escolar não é apenas e exclusivamente suar a camiseta, ficar cheirando mal. Não. O esporte coletivo, ele ensina ao jovem, ensina à criança que ele vive em coletividade, que ele vai trabalhar em grupo, Justamente. que ele faz parte de um grupo, que ele vai competir com esse grupo, buscando a vitória, mas que a derrota faz parte. Não é para derrubar o outro, Não. é para Então, competir. ele entende que a função que ele exerce contribui para o todo, não para ele só. E o professor, habilmente, trabalha com a derrota, preparando para a próxima partida. O bom professor. O bom professor. E, além disso, quando termina a competição, as equipes se abraçam, se respeitam, lealdade, competir com lealdade. E no atletismo, é o momento que você supera seu próprio limite, porque você não tem ninguém para reclamar. Você não alcançou a vitória porque você não teve competência para isso. Não se preparou? Então, o seu objetivo é sempre o primeiro. O seu grande entusiasta é aquele que chegou à sua frente. Então, eu acho que o melhor professor da vida é o erro, o melhor professor da vida é a adversidade, o melhor professor da vida é o problema, porque ele nos ensina a lidar com ele. E as nossas crianças livres do esporte estão procurando psicólogos precocemente, tomando remédios precocemente, não estão sabendo lidar com problemas porque eles são protegidos por uma redoma gigantesca que cria um mundo que é diferente do mundo que existe lá fora. E o esporte é fundamental para isso. Fundamental. Tem que sair da zona de Conforto. Ele insere e reinsere. É tão sério isso que eu tenho um projeto com a OEMS, Universidade Estadual, com o professor Dr. Antônio Grande, que é o coordenador da residência médica. Nós temos a Academia Sangue Bom. A Academia Sangue Bom é gratuita. Nós montamos essa academia dentro de um CRAS, que é o CRAS aqui, o Albino Coimbra Filho, lá no Jardim Aeroporto. Apoio da prefeitura. A prefeitura nos cedeu espaço no CRAS. Nós montamos a academia lá dentro. Nós atendemos 150 alunos. E todo aluno, gratuitamente. E todo aluno tem acompanhamento multidisciplinar. O que isso quer dizer?
tem médico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta e tem educador físico. Então todo aluno chega a ter uma ficha específica para ele, porque o treinamento é para ele, não é para você. Então o tratamento do boneco é diferente do treinamento seu. É personalizado. E agora nós conseguimos o quê? A universidade chegou no teto para atender 150, não tem mais mão de obra. E agora eu já firmei uma nova parceria com a Unigran Capital, nós vamos ter mais 150 alunos. Então vamos ter 300 alunos nessa academia. Estamos com outro projeto, outra academia em outra região da cidade para mais 150. Isso sem conta bancária, sem pedir dinheiro para ninguém, escrevendo projeto e executando o projeto com parcerias. Muito bem. Olha, suas iniciativas. Eu tenho certeza que se a gente ficasse à tarde aqui, a gente ia falar de um monte de coisa Tem boa. muita coisa. Né, Graças a Deus. Vamos falar de carnaval? Ótimo. Ele tem um projeto do carnaval, parece. Sim. Você ouviu falar? Sim, ele já falou aqui. Vamos pedir para falar um pouquinho mais da campanha. Nosso tempo está acabando. Antes da folia, pratique a empatia. Isso. É isso? Você pede pro pessoal até hoje, que dia que é? Hoje é dia 6. Até dia 8, sexta-feira, procura o Hemosul para doar sangue e aproveita. Se cadastra como doador de medula óssea. Mas você não pode ser doador de medula óssea, não tem problema. Seja um entusiasta, né, da doação de sangue, seja um entusiasta da doação de órgãos. Faça essa sugestão para outra pessoa. Para quem possa. Para quem pode. E é importante dizer que uma bolsa de sangue fracionada salva 4 vidas. Alene. Então todo doador de sangue é um super-herói. Ele salva 4 vidas com um pequeno gesto. Alene vai ligar para o Rondon hoje. Isso mesmo. E você que está ouvindo a gente, faz o seu cadastro, vai lá no Hemosul, doa um pouquinho de amor, um pouquinho de vida. 4 vidas, o professor falou. Cada bolsa de sangue racionada, 4 vidas que você salva, né? Então, vamos aí cultivar a semente do amor. Professor, muito obrigada. A gente teria assunto para uma semana aqui. Muito bonita a sua história, um exemplo. Eu agradeço. Como a gente faz para entrar em contato com o senhor para que o senhor possa levar essa semente do amor para mais pessoas ainda? Agora você vê, como eu disse, o trabalho voluntário a gente sofre às vezes. Eu tinha um site, né? E ao longo desse caminho, várias pessoas vieram, não, vamos tocar seu site, vou mexer para você. Eu falo, não tem como te pagar. Não, mas pode ficar tranquilo. O que durou 8 dias. Eu acabei perdendo o site. Agora eu consegui com outros amigos esse site. E a gente vai estruturar agora com esse grupo de trabalho alguém para operacionalizar o site. Então o nosso contato é o Instagram, só as redes sociais, né? O Instagram, que é o mais comum, e o Facebook, né? Instituto Sangue Bom, tanto no Facebook quanto no Instagram. Instituto Sangue Bom, tudo junto. A gente acha o professor Carlão. E o professor Carlão MS, de Mato Grosso do Sul. Carlão MS. Não é do mundo? MS é o nosso mundo, é o mundo todo. Você é um cidadão do mundo. E assim, como atleta, eu viajo todos os meses fazendo uma competição fora. E eu levo o nome da cidade, eu levo o nome do estado. E a corrida, ou eu vou para correr, ou eu vou para pedalar, ou eu vou para fazer o atletismo. Agora, em janeiro, eu fiz a corrida de Reis em Cuiabá. Agora, em fevereiro, eu vou fazer o Circuito do Sol em São Paulo. Em março, eu vou correr a Track Field em Fortaleza. Em abril, eu vou fazer a meia maratona de descobrimento em Porto Seguro. Em junho, eu vou fazer a meia maratona de Aracaju. Em julho, eu tenho Jogos Americanos para Transplantados em Birmingham, no Alabama. Em agosto, fazer a meia maratona do Rio de Janeiro. Em setembro, as 10 milhas da Garoto, em Vitória. Em outubro, os 21, meia maratona de Pipa. Em novembro, a meia maratona de Jurerê. Ele está absolutamente vivo! Em dezembro, eu faço a meia maratona de Bonito. Eu corro no sábado à noite, 21K, e pedalo 50 km no domingo. Tô cansado, hein? Aí, dia 8 de dezembro, eu vou fazer a Volta da Pampulha. Eu tô louco pra fazer essa prova que eu não conheço Belo Horizonte. É maravilhoso. E fecho o ano com a minha sexta São Silvestre, que aí sim eu passo o ano, sempre o ano novo faço em São Paulo, correndo, celebrando a vida, agradecendo a vida
e fazendo esporte. Em todos os lugares que vou, eu não vou apenas para correr. Em todos os lugares eu vou com palestras organizadas de doação de sangue e medula óssea e com campanhas organizadas. Sempre com os veículos de comunicação das cidades que eu visito, sempre com as universidades das cidades que eu visito. Então, não é só o correr, não é só praticar a atividade esportiva. É a semente do amor. É a semente do amor. É isso aí. Puxa vida, ali. Que coisa, que encontro maravilhoso, hein? Muito bom. E eu quero, vou fazer vamos continuar essa conversa ali, Henrique, com o professor Carlão, pra gente fazer uma parceria. Uma com a Cruz parceria com a Cruz Vermelha. Isso. É uma honra. Vamos levar semente para todo lado É isso aí. juntos. Com Ninguém certeza. faz nada sozinho. Ninguém caminha só. Conte conosco. Da mesma forma. Obrigado. Obrigada. Foi um grande prazer, não foi, Alene? Um grande prazer, uma grande lição de vida. E você, nosso Merci. voluntário, que está assistindo o programa, não esquece, vamos contribuir na campanha do Carnaval antes do dia 8, vamos lá, vamos fazer a doação, vamos fazer o cadastro e vamos plantar a semente do amor, como vocês já têm feito. Quem cultiva a semente do amor. Muito obrigada, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Merci. A revoar. Beijo no coração. Valeu.